Nós estamos no sufoco. Você não tem alternativa, cara. Você tá morrendo afogado aqui, um canudinho de 10 centímetros, você consegue respirar, que nós estamos fazendo. É uma verdade. Nós queremos evitar que o governo pare. É um novo corte agora, 2,5 bilhões. Uma merreca, concorda que é uma merreca perto do orçamento de trilionário nosso? Em vez de cortar em 6 ou 7, 8 ministérios, todo mundo morrer praticamente, corta de um só, vamos matar um ministério só. É de um primarismo absoluto. Vamos matar um ministério só, é ótimo. A merreca também vai entrar no dicionário econômico também como definição. A questão que se coloca para falar seriamente em nível que o Brasil merece, né? O governo está engessado. Realmente precisa cortar recursos. Não tem jeito, precisa cortar gastos, melhor dizendo, perdão. Precisa cortar gastos. E porque não pode fazer a pedalada fiscal, porque acaba mal o vídeo que aconteceu com aquela senhora quando fez a pedalada fiscal, né? E o que aconteceu com ela em 2016. Então o governo está engessado, precisa cortar gastos. Não tem saída. Isso tem a ver com a PEC dos gastos do governo Michel Temer, que foi um erro. Hoje eu era a favor lá atrás e eu vi que é um erro, porque engessa de tal forma o governo. E ao contrário do que dizem alguns que conhecem a economia de ouvido ou porque repetem o que vem dos Estados Unidos, o governo cria emprego sim. Governo cria emprego. Historicamente, sem o Estado, não haveria o desenvolvimento econômico brasileiro que nós tivemos a partir de 1930. A época dourada do Brasil foi a época do investimento estatal na economia, justamente inverso do que fazem uns historiadores de quinta categoria que falam, sem conhecer a história, sobre a evolução do Brasil. A questão, como é que o governo cria emprego? Por exemplo, gastando na construção de estradas. A estrada você vai contratar empresas que vão contratar trabalhadores, que vão gastar o salário que recebe no restaurante, no mercado, na farmácia, pagando aluguel, comprando casa. É claro que gastos bem feitos pelo governo geram emprego, sim. Então, a questão que está sendo colocada agora é que a PEC dos gastos realmente engessou o governo. E aí, o que você vai fazer? Resta cortar cada vez mais os gastos. Uma merreca ali, outra merreca colar. Enquanto isso, o país continua estagnado. Professor Marco Antônio Villa, tem uma reunião marcada, por falar em estrada, entre o ministro Tarcísio Gomes de Freitas e representantes dos caminhoneiros, porque o governo tem mantido diálogo aí com os caminhoneiros e não trabalha nesse momento com a possibilidade de greve, mas circulam áudios aí em grupos de WhatsApp de caminhoneiros. Principalmente a crítica e a insatisfação é contra a tabela de frete que foi publicada na semana passada. Tem um áudio circulando aí, supostamente atribuído ao ministro da Infraestrutura, que está circulando nesses grupos dos caminhoneiros, e na gravação Tarcísio Gomes de Freitas fala sobre uma possível suspensão da tabela. A gente está querendo resolver a situação, saiu a tabela e ela desagradou a categoria. A gente tem o nosso limite, a gente erra também, nós somos humanos. A gente está admitindo isso com muita humildade e estamos dispostos aí a conversar com a categoria. Então a gente vai tentar suspender aí a vigência dessa tabela por enquanto, até que a gente possa construir com a categoria soluções, né? Procurar construir o consenso, o diálogo. Então nós vamos voltar a dialogar. Então vou tentar tirar essa tabela do ar aí entre segunda e terça-feira para que a gente converse num ambiente de mais tranquilidade. A questão toda é que ter tabela é piada, né? Eu sou contra a tabela, acho que isso parece antigamente a Sunab, Superintendência Nacional do Abastecimento, tinha tabela para tudo, os mais novos não conhecem, mas se ia num bar, tinha tabela do preço do café com leite, etc. tal. Era um verdadeiro absurdo. Eu sou contra essa tabela, acho que isso não resolve o problema. A questão central aí, e é de médio e longo prazo, não é de curto, né? Eu entendo que o governo tem que trabalhar de várias formas, tem de enfrentar agora a questão dos caminhoneiros, claro que é um problema sério, não pode haver uma paralisação que teve um efeito devastador na economia brasileira, quando ela ocorreu, tem de mudar a matriz do transporte no Brasil. É essa que é a questão, especialmente do transporte de cargas. E mudar a matriz é passar para construir ou reconstruir as ferrovias já existentes e utilizar com eficácia as hidrovias. O caminho é por aí. O transporte rodoviário, sendo dominante de cargas, é um verdadeiro absurdo num país de dimensões continentais como o Brasil.